Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos estar iniciando aqui a nossa primeira playlist, né, sobre fundamentos de enfermagem. Então, vão ser algumas aulas ao longo aqui desse mês, falando um pouquinho sobre essas bases aqui do conteúdo da Faculdade de Enfermagem. Hoje, em específico, nós vamos falar sobre a SAI. Bom, então para a gente começar, a gente tem que saber o que significa SAI, correto? Então, SAI é uma sigla para Sistematização da Assistência de Enfermagem. Então, toda vez que a gente ouvir falar de SAI, tem que vir na nossa mente que é uma sigla para todo esse nome grande, que é Sistematização da Assistência de Enfermagem. O que então é essa SAI? O que é essa sistematização? Aqui embaixo a gente tem uma definição que a gente vai destrinchar um pouquinho o que é um pouco mais sobre essa definição, na verdade. Então, a SAI, ela nada mais é do que uma metodologia de trabalho, da qual o profissional enfermeiro dispõe para aplicar seu conhecimento técnico, científico e humanístico na assistência ao paciente. Mas aí eu pergunto, o que é uma metodologia de trabalho? Então, uma metodologia de trabalho nada mais é do que um conjunto de princípios e regras que guiam a realização de uma atividade, pesquisa ou estudo. Isso é uma metodologia de trabalho. Então, a gente sabe que a SAI é uma metodologia de trabalho. Ou seja, a SAI nada mais é do que um conjunto de regras e princípios que guiam o profissional de enfermagem na assistência do paciente. Então, toda vez que a gente ouvir falar de SAI, de sistematização da assistência à enfermagem, a gente tem que lembrar que a SAI é uma metodologia de trabalho, ou seja, uma forma de a gente organizar sistematicamente, ou seja, em sistemas, como se fossem escadinhas, nesse conjunto ali de regras que guiam a nossa atividade, que guiam a nossa profissão de enfermeiro, ok? Beleza, então a gente já entendeu ali o que é a SAI, né? Que a SAI é uma metodologia de trabalho. Mas aí eu pergunto para vocês, por que a gente precisa utilizar a SAI? Então, a SAI é importante ser utilizada na nossa profissão. Por quê? Porque a gente tem que ter uma profissão baseada em respaldo científico. E a SAI nos assegura com base em respaldos científicos. Além disso, essa metodologia de trabalho, que é a SAI, ela nos dá maior segurança para o cuidado com o paciente e maior autonomia e credibilidade. Por que maior segurança? Porque a partir do momento que eu tenho ali uma metodologia com respaldo científico, eu sei que aquilo me dá mais segurança para aplicar no meu paciente, para aplicar no cuidado do meu paciente. Porque eu sei que a partir daquela pesquisa científica, aquele tipo de cuidado que eu estou prestando vai ser um cuidado ali que já teve uma comprovação que dá certo. Não é uma coisa que eu tirei aleatoriamente da minha cabeça. É algo que eu sei ali foi feita uma pesquisa, que teve uma metodologia e que tá correto, que eu posso aplicar aquilo no meu paciente, que eu não vou trazer nenhum dano maior para o meu paciente. Então, por isso, o respaldo científico dessa metodologia que é a SAI nos traz maior segurança para o cuidado com o nosso paciente. Além de, claro, nos trazer uma maior autonomia e uma maior credibilidade. A partir do momento que eu tenho uma metodologia onde eu tenho um respaldo científico, onde eu trago uma maior segurança para o meu paciente, isso me traz uma credibilidade dentro da minha profissão de que é algo correto, algo sério, não é algo, igual eu falei anteriormente, que eu inventei da minha cabeça. E além disso, nos traz maior autonomia, porque a partir da SAI, a gente vai ver mais para frente, o enfermeiro tem a maior autonomia no processo de enfermagem. Então, a gente tem ali o diagnóstico de enfermagem, nós temos todo um respaldo para o nosso cuidado, para o cuidado específico da enfermagem, sem a necessidade de outros profissionais da área da saúde. Além disso, a SAIS, ela tem que ser implementada desde 2009 em toda instituição de saúde, seja pública, seja privada. É isso que nos diz aqui, ó, na resolução COFEM 358 de 2009.
Então, desde 2009, todo profissional de enfermagem, ele tem que estar utilizando a SAI no seu dia a dia, ali na sua instituição de saúde. Bom, então a gente já viu ali o que é a SAI, nós já vimos o porquê nós temos que utilizar a SAI, já vimos que nós temos que utilizar a SAI desde 2009, e agora nós vamos falar de uma forma geral do que é a SAI, né? Quais são as competências, o que a gente tem que utilizar ali dentro da SAI. Então, dentro da SAI, nós temos 5 pilares. São 5 etapas que estão dentro da nossa SAI. Essas 5 etapas, 4 são gerais, ou seja, toda a equipe de enfermagem participa dessas 4 etapas, ou seja, auxiliares, técnicos e enfermeiros. Essas 4 pilares, que são a rotina, as normas, o POP e as teorias de enfermagem, esses 4, todos os profissionais dentro da equipe de enfermagem fazem parte. Agora, o processo de enfermagem, ele é um processo da SAI que ele é exclusivo do enfermeiro, ou seja, ele é exclusivo ali do enfermeiro que é graduado. E mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre eles, a gente vai falar específico de cada um. Então, o que a gente tem que ter em mente é que a SAI, ela tem 5 pilares, que são as rotinas, as normas, os POPs, que são os procedimentos operacionais padrões, as teorias de enfermagem e os processos de enfermagem. Vamos falar específico sobre cada um deles. Falando de normas, rotinas e POPs, a gente tem sempre que lembrar que eles normalmente vão variar ali de instituição para instituição. Mas, de uma forma geral, as normas são regras que a instituição define. Então, é o que, como e quando fazer as tarefas. Então, normalmente, por exemplo, a jornada de trabalho dos profissionais de enfermagem, a forma do fardamento do profissional de enfermagem. Então, existem instituições em que a norma do fardamento é todo mundo ter que usar ali um privativo, um determinado setor, no outro setor não precisa utilizar o uniforme que a instituição distribui. Então, são normas que vão mudar, né, de acordo ali com a unidade, a característica da unidade, mas normalmente elas devem ser baseadas em princípios éticos legais e vão instruir ali o que, como e quando fazer, ok? Agora, as rotinas. As rotinas, o próprio nome já diz, se a gente levar literalmente, é como se fosse a nossa rotina do nosso dia a dia. Então, dentro do hospital, normalmente existe uma rotina ali no cuidado da enfermagem, no dia a dia da enfermagem. Por exemplo, normalmente quando a enfermeira chega, ela vai estar ali entrando em contato com a enfermeira do plantão anterior para passagem de plantão. Isso faz parte da rotina. Todo dia, quando a enfermeira chega no setor, ela tem que receber o plantão da outra enfermeira, ou seja, ela tem que saber quais são os pacientes, quais leitos estão ocupados pelo paciente, qual é o principal diagnóstico do paciente, se ele tem algum exame para ser realizado naquele dia, se teve alguma intercorrência, tudo que ocorreu ali dentro daquelas 12 horas ou dentro do período anterior que a enfermeira está passando o plantão, tudo que aconteceu com aquele paciente, essa enfermeira que está recebendo o plantão tem que saber. Então, isso faz parte ali da rotina, normalmente da rotina de todas as unidades. Mas existem algumas outras rotinas, como, por exemplo, o controle do carrinho de emergência, que deve ser feito normalmente, é feito a cada plantão. Então, dentro da rotina, tem que ser feito ali a conferência do carrinho de emergência, e aí vai depender da unidade, tem unidades que a rotina é que seja feita assim que receber o plantão, tem unidades que a rotina é feita antes de passar o plantão, ou seja, no final do plantão, então isso vai mudar de instituição para instituição. Mas, de uma forma geral, as rotinas, elas vão representar as instruções técnicas para a execução de uma tarefa específica de assistência de enfermagem. Então, ela vai descrever sistematicamente todo o passo a passo para a realização de uma tarefa. Então, igual eu disse,
Alguns locais, o enfermeiro vai chegar, vai pegar plantão, depois vai conferir o carro de emergência, depois vai conferir um outro determinado material. Então, ali vai descrever sistematicamente o passo a passo para realização ali da rotina padrão para a condução daquele setor. E por último aqui, desses 3 que eu falei que normalmente vão variar muito de unidade para unidade, nós temos os POPs. Os POPs são os procedimentos operacionais padrões, que vão representar uma descrição detalhada e sequencial da técnica de enfermagem. Ou seja, normalmente os POPs, eles vão estar ali mostrando a técnica de um procedimento, como, por exemplo, a técnica da administração de um tipo de medicamento, seja ele por via subcutânea, por via intramuscular, a técnica de um determinado curativo. E, normalmente, os POPs são feitos para uniformizar a assistência prestada naquela unidade. Então, por exemplo, o POP, normalmente, ele vai estar ali para ser, como fala, procedimento operacional padrão. O padrão é para que realmente crie-se um padrão, para que todo mundo que trabalhe naquele setor realize determinado tipo de procedimento da mesma forma, ou seja, todo mundo siga o mesmo passo a passo, utilize os mesmos materiais, para evitar erro também. O POP auxilia para que se evite erro e para que se crie um padrão ali dentro da instituição, até para se saber quantos materiais vão ser necessários, né, para ser utilizado ali. Aqui eu trouxe, por exemplo, um exemplo de um POP. É um POP ali sobre sondagem nasointeral em adulto. É do município de Itajaí. Eu realmente não sei de qual hospital que é, eu peguei na internet. Mas ele fala um pouquinho aqui, é só pra gente ter uma noção, né? Pra não ficar tão vago. Então, aqui você vai ver, ó. Você tem o objetivo. Primeiro inicia ali com o título, né, a implementação, a edição, quem elaborou, quem aprovou, mas aí é de cada instituição. Mas normalmente o POP vai apresentar o objetivo, vai apresentar principalmente o material e a descrição das técnicas. Então, o POP pode variar de instituição para instituição, mas no geral ele vai apresentar esses 3 principais quesitos, né? O objetivo, o porquê de eu ter que fazer, qual o objetivo desse tipo de técnica, ou seja, qual o objetivo da sondagem nasointeral, quais materiais que eu vou utilizar, porque isso padroniza os materiais ali no hospital, então evita o gasto de materiais que não são necessários e também evita erros, porque se eu tenho todos aqueles materiais, eu realizo o procedimento, algum material sobra, por exemplo, opa, eu fiz alguma coisa errada aí. E, por último, a descrição da técnica. Então, vai falar o passo a passo dentro do POP de como realizar determinada técnica. Então, por exemplo, aqui na sondagem nasointeral, vai descrever o passo a passo de como eu faço essa passagem de sonda. Bom, e para finalizar, como eu disse, são 5 pilares. A gente já viu as normas, as rotinas e os POPs. E agora nós vamos falar sobre as teorias de enfermagem e os processos de enfermagem. Eu só trouxe um resumo, porque as nossas próximas aulas vão falar específico sobre esses 2 temas. Então, a gente vai ter uma aula só sobre teorias de enfermagem e nós vamos ter uma aula só sobre processos de enfermagem. Mas para a gente não deixar vago até lá, então a gente tem que saber que teoria de enfermagem é um conjunto de afirmações sistemáticas que auxiliam na compreensão do cuidado e guiam a prática de enfermagem. E que o processo de enfermagem, ele estabelece as fases para a realização do cuidado de enfermagem de maneira organizada e fundamentado por uma teoria de enfermagem. Eu não vou adentrar sobre eles, eu não vou explicar eles, porque a gente vai ter aula específica sobre eles. Eu só trouxe para não deixar vago. Bom, então, para a gente finalizar tudo isso que a gente viu, então a gente viu que a SAI, ela é um pilar que é baseada em normas e rotinas, teorias de enfermagem, processos de enfermagem e POPs. E aqui, para finalizar, eu trago um resumo de toda a nossa aula que nós vimos. Então, a SAI, ela é uma sistematização da assistência de enfermagem. É isso que significa a sigla. Nós vimos que ela é uma metodologia de trabalho, ou seja, que é um conjunto de regras e princípios que guiam o profissional de enfermagem na assistência ao paciente.
A partir dessa metodologia de trabalho, ou seja, a partir da SAI, a partir desse conjunto de regras que nos respaldam ali, que nos guiam para a assistência do nosso paciente, nós vamos ter um respaldo científico, porque a SAI é baseada em pesquisas científicas. Nós vamos seguir uma metodologia que vai assegurar uma segurança maior para o paciente, uma maior autonomia para nós profissionais e uma maior credibilidade para a profissão como um todo. Além disso, nós vimos que, segundo a Resolução COFEN 358 de 2009, a SAI ela é obrigatória, ou seja, em todas as instituições, sejam públicas, sejam privadas, o enfermeiro ele tem que realizar a SAI. Além disso, nós vimos ali, então, os 5 pilares da SAI. Nós vimos o que são rotinas, nós vimos o que são normas, os POPs, as teorias de enfermagem e os processos de enfermagem. Nós vimos que cada um deles aqui são os pilares da SAI, sendo que rotinas, normas, POPs e teorias de enfermagem, eles abrangem toda a equipe de enfermagem, ou seja, técnicos, auxiliares e enfermeiros, enquanto o processo de enfermagem é apenas ali da alçada do enfermeiro, ou seja, do enfermeiro graduado. Bom, aqui eu finalizo a aula, eu agradeço, espero que tenha entendido. Se tiver alguma dúvida, deixa no comentário, eu posso estar ali retirando a dúvida para vocês, tá bom? E espero vocês na próxima aula, que nós vamos iniciar ali falando sobre teorias de enfermagem e depois nós vamos falar de processos de enfermagem. Então é isso, obrigado e até breve.